Olha aqui, vamos fazer nossa primeira página de hoje, porque eu acho que uma coisa precisa ficar muito bem esclarecida. Eu acho que as pessoas estão confundindo muito as coisas a ponto de cometer uma das maiores injustiças que eu já vi, que é acusar Silvio Santos de assédio. Olha, gente, eu falei aqui para vocês na segunda-feira, eu falei duas coisas muito importantes. Primeiro, né, que eu também não tinha gostado do que o Silvio falou para a Cláudia, tinha achado constrangedor, né, tinha achado uma coisa que passou do limite do cavalheirismo, de verdade, mas também disse que isso era uma coisa que dava para consertar, né, e que o Silvio nunca foi uma pessoa, um homem de não reconhecer um próprio erro e não voltar atrás. Isso foi dito aqui. E disse a segunda coisa que também eu acho importante e vejo com esses olhos até agora, e a coisa mudou como eu temia que mudasse. Eu falei, esse episódio que aconteceu dentro de uma maratona importantíssima como é o Teleton, dentro de 24 horas de programação, não pode ser maior que a própria campanha em prol da ACD, porque já estavam tentando transformar isso numa coisa maior que o próprio Teleton e acabaram conseguindo. A gente não viu já no primeiro dia, e até estranhei quando o Felipe Campos usou aqui a palavra assédio, eu falei, nossa, mas eu não vi nas redes sociais, eu vi as pessoas protestando, achando que ele pegou pesado realmente com a Cláudia Leite. Falei que ela tinha estado na manhã da segunda-feira no programa Encontro da Fátima, ela ainda tinha sido fina, tinha sido educada, não tinha detonado o Silvio, ela só falou que as pessoas não podem sair dizendo qualquer coisa que passe pela cabeça e ponto. E a proporção disso, eu continuo achando que devia ter sido só essa. As pessoas protestaram, não gostaram, acharam constrangedor, ok, vamos consertar isso. E era o que a gente estava esperando, né? Mandar flores, um cartão de desculpas, um novo convite para voltar ao programa e aí levar um papo legal. Puxa, foi uma coisa chata, foi uma coisa constrangedora, foi uma coisa séria, né? No meu entender, muita gente não acha, no meu entender, eu como mulher me senti incomodada sim, mas entendi também que aquilo era parte da apresentação do Silvio e da cantora. Quando você começa a falar em assédio, existe uma intenção embutida, uma intenção em relação à própria mulher, e isso, gente, é um absurdo. No dia seguinte ou na tarde da segunda-feira, começar esse movimento chega de assédio com a foto do Silvio junto com a Cláudia Leite, aí eu achei demais para a cabeça. Eu estava vendo aonde é que isso ia dar, porque eu falei, não vamos comentar porque você não alimenta o monstro, né? As pessoas querem mais isso, começa a falar, começa a discordar, deixa quieto, vamos ver onde é que vai parar. E não parou. E a coisa foi adiante, realmente, numa proporção em que as próprias filhas, os próprios funcionários do SBT, as próprias pessoas ligadas ao Silvio Santos, o próprio elenco, tiveram que entrar em ação. E aí está muito certo. Aí é aquela história, não foi assédio, e não foi assédio. Não havia ali do Silvio Santos, diante de um Brasil inteiro, diante da família no palco, família na plateia, amigos nos bastidores, amigos no palco, nunca, em momento algum, passou essa impressão de estar querendo cantar, assediar a Cláudia Raia. Né? Foi uma coisa de mau gosto, foi uma coisa, a Cláudia Leite, na verdade, imagina a Cláudia Raia, foi uma coisa, como a gente falou aqui, não gostei, foi constrangedor, não merecia, dá para pedir desculpas, dá para se resolver essa história tranquilamente, dá para se resolver, né? E também deixei claro que não acreditava que ele fosse se negar a isso, agora eu já não sei, porque ela alterou o tom, né? Quando começou toda essa história, em vez dela apagar o incêndio, a coisa se propagou. Não estou falando que ela devesse, não é? Mas eu acho que ela que passou pela situação sabia que ali não existia uma intenção de cantada, de conquistar aquela mulher, de forçar a barra. Isso não, porque isso para mim é a ideia de assédio, né? Aquela coisa que realmente tem por trás a intenção de ter essa mulher. E não era isso ali.
né? O que passa para a gente, e quem conhece o Silvio, e a gente conhece há muito tempo, muitos anos, é uma vivência que não é uma vivência pessoal, mas é uma vivência profissional muito longa, e ninguém, não é, passa despercebido durante tanto tempo sendo uma pessoa que realmente não é isso. Ali era parte do show, ali era querer fazer piada, ali era querer botar até uma pimenta na história, aproveitando a parte sensual do balancinho e o traje que ela estava usando, tudo torto, tudo errado no meu entender. Mas a partir daí, isso virar assédio, chega de assédio, gente, isso é um desrespeito, isso é um assédio moral, eu vou falar para vocês. Isso é um assédio moral em cima do Silvio, em cima da família, em cima dos funcionários, em cima de todo mundo que gosta, respeita e que sempre foi respeitado por ele. Isso sim está sendo um assédio moral, um assédio psicológico, uma coisa que está fazendo muito mal, porque isso coloca em jogo, em xeque a sua imagem. Isso é feito para queimar o filme, não é? De um homem, não estou nem falando do artista, porque ele está acima de tudo. Ele é um ídolo, como a gente já falou isso aqui para vocês, não é? Agora estou falando do homem. Estou falando do pai de família, estou falando do marido que está aí estampado na capa da revista Caras dessa edição, como a gente mostrou essa semana, né? 40 anos de um casamento sólido, 6 filhas criadas, 11 netos, tem o número 12 chegando aí, sabe? Os funcionários cheios de carinho para ele. É assim em cada festa de final de ano, você não vê um patrão chegar diante de centenas e centenas de funcionários e ser aplaudido de pé, e ser aplaudido com entusiasmo, com amor e com carinho, e ele é. Então não queiram tirar do Silvio a imagem, não é nem do maior comunicador desse país, é a imagem do homem de respeito, porque isso ele sempre foi. Desrespeitou a Cláudia, fez uma brincadeira de mau gosto, ok, tudo isso pode ser questionado a cada caso, e tudo isso pode ser consertado também. Eu não vejo nesse sentido que não. Ou ele está absolutamente certo e os outros estão todos errados, ou todos estão certos e o Silvio está totalmente errado. Não é assim. As coisas no nosso país, elas estão nessa base de preto ou branco. As coisas estão polarizadas, as coisas estão de extremos. Quando você não pode colocar em jogo a imagem, o valor de um homem por conta de um episódio errado e que pode ser consertado. Então, aí eu acho que foi fundo demais. Comparar o caso de Silvio Santos com o caso do Zé Maier, então, eu nunca vi uma falta de discernimento maior do que essa. Querer associar uma coisa com a outra, querer colar uma coisa com a outra, aí não dá, gente. Você não viu o Silvio Santos encostar um dedo na Cláudia, você não viu tudo que as testemunhas viram lá no Jardim Botânico, as coisas que ele aprontava, as coisas que ele mesmo reconheceu que aprontava, não é? Ele não vai ser afastado porque é o dono, vão falar, não, ele não tem a ver, inclusive, com o fato de as coisas serem tão concretas em relação ao Zé Maier, que ele precisou ser afastado, a emissora achou melhor afastá-lo. Então, não vem. Isso foi uma conversa de 2 minutos, 2 minutos pode ser uma conversa desagradável? Claro que pode, mas foi uma conversa de 2 minutos diante do Brasil inteiro, diante da família dele, diante de todos aqueles que prestigiaram e sempre prestigiam há 21 anos uma maratona do bem como o Teleton, e que só existe porque esse homem teve a coragem, a honestidade, a lisura de motivar todo um país a colaborar com uma causa tão nobre. É por isso que esse existe. Se o SBT existe, se é sucesso, também tudo é em função do Silvio, mas não é o Silvio empresário, é o Silvio que também tem um lado humano, que também sabe respeitar os seus funcionários, que também sabe inspirar afeto, que também sabe tratar o ser humano de igual para igual. Ok, pisou na bola, pisou feio, nós já falamos isso aqui. Agora, querer transformar isso no que estão querendo, querer queimar a imagem de um homem, de um pai de família, aí é outra história, gente. Aí é exagero e é uma coisa extremamente perigosa, parece uma caça às bruxas. Isso não é defender o direito das mulheres, porque eu acho que todos nós temos direitos, né? Eu batalho
trabalho por isso, eu sou mulher, eu sei o que a gente passa na nossa pele, sei o que eu passei a vida inteira, que todas nós passamos, porque a gente vive nesse tipo de sociedade com essa mentalidade machista, mas vamos separar o joio do trigo, ou vamos dar pelo menos a devida dimensão a cada coisa, a devida proporção a cada fato. Não vem querer queimar na fogueira, fazer caça às bruxas em cima de um episódio que aconteceu, por mais desagradável que a gente possa considerar. Então aí eu entendo e acho certo que as filhas saiam em defesa desse pai, não é? Que os funcionários saiam em defesa desse patrão, que os colegas saiam em defesa desse colega, que todos os amigos saiam em defesa dele, porque precisa uma coisa contrabalançar a outra, e graças a Deus parece que o público soube fazer isso sim, não é? Entender que até a página 2, ok, o Silvio estava muito errado, mas dali para frente errados estão os outros. Dali para frente realmente é uma coisa que não tem uma boa intenção por trás. É uma coisa que é tipo caça às bruxas. Ah, agora para, agora tira do ar, não tem mais condições de apresentar programa. Ah, que é isso, gente? Pelo amor de Deus, até onde vai essa barbaridade? Até onde vai essa perseguição? Eu tenho falado isso aqui há muito tempo, né? Que a gente começou, de repente, ver a pintar aí do ano passado para cá uma coisa dirigida mesmo para o Silvio, uma coisa negativa, uma coisa que parece que quer tirar a pessoa de cena, quer queimar a imagem, quer fazer com que ele, de um ídolo, se torne realmente uma coisa extremamente negativa, seja arriscada do mapa. O que tem por trás disso? É só uma defesa dos direitos da mulher? Não é, porque senão também estaria me considerando assim, né? Olha, chega de assédio mesmo, mas não se aplica a esse tipo de caso, não se aplica a isso de maneira nenhuma. Então, eu digo para vocês, eu sinto a situação agora do outro lado. Eu sinto a situação de que existe um assédio, sim, um assédio moral para cima do Silvio, para cima da família dele, para cima dos profissionais que trabalham com ele. Isso é o que está existindo agora. E é isso que realmente precisa parar, gente. E parar não só em relação ao caso Silvio Santos, precisa parar no geral. As pessoas aprenderem a dar a cada situação o seu devido valor e a sua devida dimensão. Não é assim, para você defender uma causa, não quer dizer que você precisa sair por aí queimando as pessoas na fogueira. Isso foi no tempo da Inquisição. É essa a mentalidade que a gente quer trazer de volta? É isso que significa para as pessoas defender os seus próprios direitos, os direitos humanos, os direitos das mulheres? Não, não é por aí. De jeito nenhum é por aí. Então, eu fico muito triste, fiquei muito abalada com essa história de ver que realmente as pessoas são capazes de se achar melhores do que as outras. Essas sim, nós somos sim aquelas que defendemos as mulheres. Nós somos sim aquelas que vão tirar de cena um profissional porque ele foi deselegante, ele foi grosseiro realmente com uma outra profissional, ele foi grosseiro com uma mulher. Ah, faça-me o favor, né? Isso não dá para aceitar. Eu acho que a situação chegou num extremo em que realmente as pessoas têm que parar para pensar, refletir em cima de tudo isso e entender que as coisas não são dessa maneira. Que o Silvio Santos pode ter pisado na bola feio, pisou, mas na verdade quem nunca? E outra coisa, isso não faz dele, né, um homem menor, um artista menor ou uma pessoa que tenha que ser varrida assim, ó, deixa para lá, tem mais condições de fazer nada. Isso é uma perversidade, isso é uma distorção do que tem acontecido na nossa realidade. E se as pessoas não pararem para olhar com olhos de objetividade, não é? Realmente o que aconteceu e como é que a gente vai reagir a esse tipo de coisa, como é que a gente está se sentindo em relação a isso? Será que eu não estou exagerando na minha indignação? Será que eu não estou ultrapassando o sinal? Será que realmente eu não estou distorcendo, escurecendo, fazendo com que a coisa pese mais do que aquilo que já pesou naquele momento, né? Então, acho que o Silvio merece, pelo menos, essa consideração, sabe? Porque ele não fez nada de tão errado assim que mereça uma campanha
na dimensão em que foi feita e que, graças ao público, realmente perdeu a força. As coisas não foram adiante. Ninguém misturou um momento com uma carreira de mais de 50, 60 anos no palco, sendo o maior ídolo desse país. E eu falei, a história de ser um ídolo do país, ela fica absolutamente secundária, diante da dimensão também do homem de respeito, do pai de família que sempre foi, do ser humano que sempre foi. Isso que as pessoas têm que entender. Ninguém, por pisar na bola, da maneira que tenha sido feita ou não, na proporção que se ache ou não, ninguém por causa disso merece ser crucificado. As coisas têm jeito. Retratação existe, pedir desculpa existe. Agora eu não sei nem se existe mais a vontade ou a motivação para fazer esse tipo de coisa. Porque realmente, se agora ele se sentir injustiçado, ele está coberto de razão. Porque a coisa ultrapassou todos os limites, pelo menos essa era a minha opinião. Quero deixar clara a minha opinião aqui, de quem já trabalhou muito, já trabalhou até na própria emissora do Silvio Santos, entendeu? Isso não foi assédio. O Silvio Santos jamais praticaria um assédio. Então vamos parar com essa coisa que é simplesmente cruel e desrespeitosa. Essa campanha, não é, chega de assédio feita para cima dele, eu considero essa sim um verdadeiro assédio e uma coisa perversa que não devia ter acontecido de jeito nenhum.